A vida é sofrimento. Não existe sentido na existência. Cada filósofo vai abordar sobre a vida de forma diferente. Cada filósofo vai ter a sua forma genial de descrever a vida, de examinar a vida. E hoje eu vou falar sobre um filósofo que é muito importante ou que é muito famoso no período contemporâneo nosso hoje, que é Friedrich Nietzsche. Mas antes de falar sobre esse homem, sobre as suas ideias, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo, eu sou Isnácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. No tema de hoje eu vou falar sobre Friedrich Nietzsche. Esse filósofo ele nasceu entre o século XIX, ali por volta de 1844, e morreu já quase dando início ao século XX. Ele viveu em um período onde já estava tendo muitas revoluções na Europa, já estava tendo ali as revoluções napoleônicas, Napoleão Bonaparte, você estudou história, estava tendo uma desvalorização da cultura cristã, o cristianismo já não era mais um pensamento tão forte na sociedade. Friedrich Nietzsche está vivendo em um período onde a revolução ou o iluminismo, as ideias iluministas estão ganhando muita força, ali a ideia da razão e etc. E Friedrich Nietzsche ele começa a examinar a vida. Friedrich Nietzsche ele foi um filósofo, filólogo, escritor, compositor, admirador da música clássica, admirador da tragédia grega. E para você entender Friedrich Nietzsche, eu não creio que Friedrich Nietzsche seja uma pessoa que você deve dar início na filosofia, que é um filósofo complicado. Se você ler Assim Falava Zaratustra, ali ele está expressando em aforismos, de forma complexa, de forma de poesia, algumas realidades da sua época, mas falando através da voz de um profeta, de uma religião persa antiga. Você percebe em Friedrich Nietzsche uma percepção da realidade. Então, ele escreve obras como Zaratustra, o martelo de Nietzsche, ele fala sobre o martelo, ele fala sobre a destruição dos ídolos e etc. Ele vai abordando sobre esses assuntos. Ele é um feroz crítico do cristianismo. Como assim? Em Friedrich Nietzsche, você vê a perspicácia sobre a inexistência de sentido na realidade. Friedrich Nietzsche ele não está abordando a questão metafísica de Deus sentado no trono e etc. Nietzsche está abordando essa questão humana. Friedrich Nietzsche aborda que a gente deve esquecer as muletas teológicas, de que existe uma vida após a morte. Em Zaratustra ele fala que a gente não deve acreditar naquelas pessoas que ficam prometendo uma vida após a morte. Deve desacreditar dessas pessoas. Existe um certo ceticismo nessa questão teológica. Aí é esse largar das muletas. Então, nesse largar das muletas, a muleta seria o quê? Deus está morto e nós mesmos o matamos. Como assim? Esse Deus metafísico, com aparências antropomórficas, esse Deus em Friedrich Nietzsche não existe. Existe apenas um niilismo, que a vida não tem sentido. Aí vem em Friedrich Nietzsche que é aquela vontade de potência. Vontade de potência é o quê? Existe uma vontade de potência em um homem sair da moral do rebanho ou da moral dos escravos. Ele critica o cristianismo na seguinte questão, que o cristianismo nasceu a partir da moral dos escravos, nasceu a partir das pessoas mais pobres. E as pessoas mais da classe superior, as pessoas mais livres, pegaram o cristianismo e modelaram ele como uma forma de dominar as classes mais pobres. Aí se torna uma moral dos escravos. E Friedrich Nietzsche critica isso, que ao longo desse desenvolvimento do cristianismo, começou a criar pessoas débeis, pessoas fracas, pessoas que sempre querem viver com o rebanho. Friedrich Nietzsche traz uma visão dessa inexistência de sentido da vida, inexistência religiosa, inexistência de Deus, mas pautando aqui. Em Friedrich Nietzsche a gente vê que a religião tem um papel na sociedade, mas com essa inexistência do sentido da religião, precisa outras coisas dar sentido à vida humana, como a filosofia, como a cultura, a música, a política e etc. Quando não tem religião, isso é substituído por outras coisas que dão sentido à vida humana. E o que Friedrich Nietzsche fala, está o fato hoje.
Muitas pessoas hoje não vão na religião, mas muitas pessoas se aventuram na busca filosófica, se aventuram na compreensão, no estudo da política, se aventura no consumo de músicas, se aventura no consumo de cultura, que cultura é o aparato todo, né? Seja a música, a arte, a filosofia, a religião. Se aventura nesse consumo do todo. Consome a música, consome a religião, consome a filosofia e etc. Não é só mais a religião que dá sentido à vida humana, mas existem várias coisas que buscam dar sentido à vida humana. Mas por trás dessas coisas existe uma vida que é sem sentido, que aqui já é um niilismo. Aí em Friedrich Nietzsche, com a morte de Deus, você vê um renascimento de um niilismo, mas ao mesmo tempo nesse renascimento de um niilismo, você vê Friedrich Nietzsche falando que você tem que dar sentido à sua própria vida. Exercer a sua vontade de potência, ou seja, você ter potencial de querer viver. Aquela questão de uma pessoa que está no mundo vivendo por si mesmo. Ou seja, você está exercendo a sua transformação. Ou seja, você pega lá as 3 transformações do espírito que Friedrich Nietzsche fala, que é do camelo para o leão, do leão para a criança. Ou seja, quando você chega na criança, a criança já é um espírito livre, um espírito capaz de construir uma nova moral, um espírito capaz de receber uma nova perspectiva da vida, um espírito capaz de criar sua própria moral. Então, para você ser livre, você tem que ser uma criança que não sabe a diferença ainda de certo, de errado, que está além do bem e do mal. Então, em Friedrich Nietzsche, tem essa lei do eterno retorno, que o fim da vida também aqui é a morte, né? Você aceita essa lei de transformação, essa vida sempre que está em transformação e muitas vezes o mesmo volta novamente a acontecer. Em Friedrich Nietzsche você pega muito aquela questão do amor fati. Amor fati é o amor fatal. Você aceitar a vida, você ter amor ao seu destino, você ter amor a essa existência que é sofrimento, que às vezes é sem sentido. Você vê em Friedrich Nietzsche uma reflexão corajosa sobre essa existência. Que não existe essa perspectiva de uma vida após a morte. Ele destrói essa perspectiva, tira essa muleta de que existe uma vida melhor depois que você morrer. Mas ele traz uma perspectiva que é você que tem que dar sentido à sua própria vida. Mesmo ao meio ao sofrimento que a vida se apresenta. Como eu falei, Friedrich Nietzsche não é um filósofo que você deve pegar para ler, porque é difícil a compreensão das suas ideias. Muitas pessoas não vão conseguir compreender as suas ideias, mas é um desafio filosófico ler Friedrich Nietzsche. Mas em Friedrich Nietzsche, ele está refletindo sobre a sua realidade, mas em Friedrich Nietzsche você tem que entender o que está por trás da sua reflexão. As guerras napoleônicas, você tem que entender que Friedrich Nietzsche ele é um estudante da tragédia grega, que a vida no seu fim é uma tragédia. Existe até um mito da filosofia grega, da tragédia grega, que um homem recebe uma revelação que o filho que ele vai ter vai matar ele, e esse homem simplesmente pega ele tem um filho, mas ele manda alguém pegar esse filho dele e matar esse filho dele, mas a pessoa que ele mandou matar o filho dele não matou o filho dele, mas entregou para outra tribo, para outras pessoas criarem. Passou um tempo que esse filho dele cresceu e esse filho acabou conquistando ou casando com a esposa desse homem, que era a mãe dele. E depois esse filho, para tomar essa esposa, foi lá e matou o homem. E assim o destino aconteceu como foi revelado para esse homem. Aí já há uma certa tragédia na vida, que não existe nem livre-arbítrio. O destino já está traçado, por mais que você tente mudá-lo, o destino já está traçado. Existe até aquela história que um homem cabeludo disse que ele recebeu a mensagem de que ele ia morrer no dia tal. Aí ele foi lá, foi para uma festa, aí ele sabia que aquele dia da festa ele ia morrer, ele foi lá, raspou o cabelo. Quando a Dona Morte chegou para ele, Dona Morte procurou ele, não viu o homem cabeludo, aí viu um homem careca lá, simplesmente foi lá, não tem um cabeludo, eu vou levar esse careca mesmo. O destino da vida, né? A morte não viu o cabeludo, mas foi lá e levou o careca. Essa perspectiva de Nietzsche.
aceitar a vida como ela se apresenta, aceitar ter o amor ao destino, ter amor à vida, mesmo que ela é sofrimento, dar sentido à sua vida. E Nietzsche deixa alguns ensinamentos, como lá a mordida da víbora que se encontra em Zaratustra, que Nietzsche não, Zaratustra seria quase um arquétipo que Nietzsche coloca para ele mesmo, que Zaratustra está debaixo de uma árvore e vem uma serpente e a morde. E ele acorda e vê a serpente que a mordeu. A serpente olha para ele, ele fala para a serpente: obrigado por me despertar a tempo, eu tenho um caminho longo para fazer. E a serpente responde para ele: mas pelo meu veneno você não vai caminhar por muito tempo. Aí Zaratustra responde: o que é o veneno de uma víbora? Que dia que você já viu uma víbora conseguir matar um dragão? Nesse momento, a serpente, que é a víbora, rola no pescoço de Zaratustra e lambe o pescoço dele e retira o veneno. E Zaratustra começa a sua jornada, termina a sua jornada. O que quer ensinar nisso? Você não pode, aquela máxima até de Jesus aqui, você não pode pagar o mal com o mal, mas paga o mal com uma ação diferente. Então, Zaratustra, ele agradece a serpente, ou seja, simplesmente Zaratustra está agradecendo a própria existência que tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, tem as suas coisas que acontecem e a gente não vê sentido nesses acontecimentos. Zaratustra tem um certo agradecimento nessa perspectiva da vida. Espero que esse vídeo ajude você a compreender Friedrich Nietzsche, algumas ideias de Friedrich Nietzsche. Se você está lendo Friedrich Nietzsche, comente abaixo aí o que você acha de Friedrich Nietzsche, o que achou desse conteúdo aqui e boa jornada para você, bons estudos, eu fui!